Em seu período menstrual, podem as mulheres frequentar os cultos da igreja? Ou mesmo participar das atividades como cantar, pregar, tomar a ceia do Senhor? Como entendemos a restrição em relação às mulheres no período menstrual nos dias atuais? Me chamo Paulo Roberto, seja bem-vindo ao canal Interpretando as Escrituras. Antes de avançar, eu peço que você possa se inscrever no canal, caso não seja inscrito, que você também possa deixar um like e algum comentário aqui embaixo, que isso ajuda bastante na divulgação desses materiais para outras pessoas. Muito bem, o texto de hoje trata sobre as mulheres no período menstrual. Vamos primeiro ao texto e depois vamos às considerações e como nós entendemos isso hoje. Levítico capítulo 15, versículo 19. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. O que acontece é que algumas pessoas entendem esse texto como uma restrição para que hoje, nos dias atuais, as mulheres não possam nem sequer ir à igreja quando estiverem no período da menstruação, e muito menos participar das atividades, seja cantar, pregar ou qualquer outra situação. Mas como é que nós devemos entender este e outros textos da Bíblia? Uma regra básica que a gente tem que adotar na interpretação da Bíblia chama-se análise do contexto. Entender o contexto histórico, saber o que estava acontecendo naquela época. Porque se não fizermos essa consideração do contexto histórico, nós vamos, obviamente, interpretar errado a Bíblia, deturpar o sentido do texto bíblico. Então vamos aplicar esse procedimento hermenêutico básico, essa regra de hermenêutica básica, que é analisar o contexto histórico. Em primeiro lugar, o povo de Israel estava no Egito como escravo por vários anos. Finalmente Deus os libertou do Egito e os conduziu até o Monte Sinai, e ali Deus deu ao povo de Israel as leis, a legislação mosaica. E o povo vagou durante 40 anos no deserto. Imagine um povo que era ignorante em muitos aspectos e em relação à higiene não era diferente, vivendo no meio de um deserto, sem os recursos que dispomos atualmente, sem água para banhos regulares e uma série de outras coisas. Agora imagine uma mulher com cólicas e menstruada, tendo que satisfazer os desejos sexuais de seu marido nessas circunstâncias. Por isso, antropólogos ressaltam que, em muitas sociedades tradicionais, as restrições menstruais ofereciam, no contexto das relações sociais, uma certa medida de conforto e proteção para as mulheres nesse período. Então, nós temos que entender esse contexto. Dentro dessa realidade, Deus proveu uma legislação que permitia dar à mulher um certo nível de conforto e proteção, descanso, porque esse era o contexto daquela época. Então a mulher tinha nesse período um momento para descanso, para se restabelecer, para se restaurar. E é por isso que essa legislação que Deus estabeleceu visava proteger as mulheres dentro desse contexto. Agora, convenhamos, hoje é uma realidade muito diferente daquela. As mulheres dispõem de meios de higiene e proteção que não havia naquele tempo. Então veja, se a gente não entender o contexto, somos levados a interpretar o texto e aplicá-lo de uma maneira errada. Outra consideração importante que devemos fazer dentro desse assunto, dessa situação, é a seguinte. Devemos lembrar que Israel vivia sob medidas rituais devido aos serviços do tabernáculo, onde havia sacrifícios de animais e uma série de procedimentos que não se aplicam mais aos dias de hoje. Portanto, esta era a questão envolvida nessa restrição de menstruação. Mas isso não impede as mulheres hoje de participar da vida na igreja, da adoração, participar da ceia, da pregação, do louvor. Não há nenhuma restrição, porque havia um contexto onde essa lei foi dada e como ela se aplicava. E esse contexto difere em muito do nosso atual. Lembre-se, ler é importante, aprender é essencial, mas saber interpretar é fundamental.
Música